Eu queria que você já pegasse aí sua Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia aqui em alguns textos, mas eu queria desafiar, nós estamos aí, segundo domingo do ano, segundo domingo, olha só, segunda quinta-feira do ano, né? E esse ano, aqui na igreja, nós estamos com o tema transbordar, né? Transbordar, o que é o transbordar? É você encher a ponto de o recipiente não está mais conseguindo segurar e ele transborda, ele vai para fora. E nós podemos transbordar várias coisas, nós podemos transbordar vida, podemos transbordar amor, podemos transbordar alegria, mas podemos também transbordar incredulidade, podemos transbordar, sabe aquelas pessoas que olham tudo, só o pontinho preto, puxa, mas olha isso aqui, ó, esse lençol branco lindo aqui, mas tem esse pontinho preto aqui que... Então, as pessoas, às vezes, elas são escravas de alguns sofismas, algumas mentiras que impedem de viver a vida plena. E nós vamos começar esse culto hoje, essa mensagem, e eu quero trazer um texto que está lá em Êxodo. Eu queria que você abrisse lá em Êxodo 13. Êxodo 13. E para que nós pudéssemos trabalhar esse tema, transbordar, nós só conseguimos transbordar aquilo que nós temos cheio. E o que nós precisamos estar cheio é da presença de Jesus, da liberdade dada em Cristo Jesus. E o tema da mensagem de hoje é caminho da liberdade. Então, a liberdade, o que é a liberdade? A liberdade é o oposto da escravidão. Então, a pessoa é escrava ou as pessoas é livre. É o oposto da escravidão. E a minha pergunta é, você é escravo? Escrava? Aí, puxa, o pastor não conhece de história, a lei da escravatura já foi, né? A lei áurea, né? De que ano que é, Márcio? Você que é estudioso aí? Não? Eu não sei também quando, mas nós estamos falando aí, realmente a escravidão não existe mais no Brasil? Será? Em alguns casos aí aparece, às vezes, né, alguns noticiários e tal, mas eu quero falar de uma outra escravidão. Uma escravidão que ela pode ser física? Pode. E nós temos em algumas situações onde, às vezes, aparece isoladamente. Hoje não é uma prática, ela é ilegal, mas aparece, as pessoas vão lá e aprisionam, deixam escravo algumas pessoas que trabalham por troca de comida e são submetidas a trabalhos forçados. Esse aqui é uma escravidão física, e ela é mais fácil de identificar. Mas existem duas outras escravidões. Escravidões, isso que é isso. Tem a escravidão emocional e a escravidão espiritual. O que é isso? Escravidão emocional e espiritual. A física é muito fácil de identificar, a emocional, tem pessoas que são escravas do seu emprego. Eles trabalham, não querendo trabalhar com aquilo que trabalham, por troca de salário, se submete a várias humilhações, estão escravas. Elas têm a liberdade de poder falar assim, olha, eu não quero esse emprego, eu vou buscar outro, vou orar para que Deus abra outra porta, mas eu estou escravo ali. Tem pessoas escravas da condição financeira. Sabe aquela pessoa que não consegue prosperar financeiramente? O financeiro é sempre um motivo de escravidão. De repente, escravidão de um relacionamento abusivo. Pessoas que estão num relacionamento que sofrem, são abusadas, são violentadas e permanece escravo do relacionamento abusivo. Pessoas que estão escravos do sentimento de frustração. Nossa decisão gera consequências. Tem muitas pessoas que tomaram decisões erradas, tiveram consequências, perderam família, se envolveram com drogas, teve uma gravidez indesejada, teve um aborto. Tudo isso eu vivi no passado e eu continuo escravo daquele passado, porque eu nunca me libertei das consequências. Eu nunca me libertei das marcas. E essa aí eu poderia relacionar outras tantas situações que geram escravidão emocional, mas tem a escravidão espiritual. E essa é a principal e a mais pesada, onde você pode estar preso a uma religiosidade, você pode estar preso às garras de Satanás, o inimigo das nossas almas, e isso gerar uma prisão. Agora, quando nós experimentamos a libertação espiritual, nós temos acesso a sermos libertados emocionalmente, fisicamente. João 8,36 diz lá, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres.
Então, eu posso estar livre com Jesus ou preso com Satanás. Eu posso estar preso às minhas marcas e cicatrizes ou estar livre, entendendo o sangue de Jesus, que nós participamos da ceia, e nós vimos como o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado, de todas as marcas e todas as cicatrizes. Você está aqui nessa noite, de repente você chegou aqui, você carrega uma culpa. Você carrega com você marcas que têm te aprisionado e você não percebe. Porque nós temos dois tipos de pessoas. As pessoas que elas estão presas e não percebem que estão presas. E tem aquelas que elas sabem, eu estou preso, eu sei que estou preso, mas eu não quero me libertar. Eu não quero me libertar. Qual a tua situação? Ou você, não, eu estou plenamente livre. Será que você está realmente livre? E essa noite eu quero que você saia daqui com essa convicção de que você pode sair livre se você não está. Se de repente você nem identificou que você está preso. Então, o pecado é uma das formas que Satanás usa para nos aprisionar. E é muito interessante porque Satanás, ele trabalha duas situações. A primeira, ele vem e joga uma isca. Sabe aquela isca? A tentação, fala assim, olha, vai aqui, o pecado é bom. Ele é prazeroso, ele é gostoso. Você vai ter assim, você vai viver isso, vai viver essa experiência, essa emoção. Aí você vai lá e abocanha. Uau, agora eu estou preso no pecado. Daí ele joga uma segunda mentira. Qual que é a segunda mentira? Agora que você está preso no pecado, acabou para você. Game over. Não tem mais saída. É outra mentira. Então, independente do que eu fiz até aqui, existe um caminho que eu posso traçar para ser livre, para viver a liberdade plena. Porque a liberdade plena é aquela situação que eu me governo. E eu só sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que nós precisamos entender? Que independente se você está escravo, independente da sua condição, eu quero te desafiar a acessar a liberdade, firmado no sangue de Jesus, a realmente aprender o que é a liberdade. Eu quero poder olhar hoje para o povo de Israel. Você abriu aí Êxodo 13. Eu quero olhar para o povo de Israel, um povo que estava preso. E eu quero trazer um contexto, antes de nós lermos o texto que vamos refletir nessa noite. Qual que era a situação do povo de Israel? Nós conhecemos bem a história, certo? Depois que houve a separação entre Deus e o homem, certo? Deus, a aliança com Noé, a aliança não foi suficiente, e aí ele vem e tenta firmar uma aliança com Abraão. Abraão, Gênesis 12, ele vem e fala assim, Abraão, sai da sua parentela, vai para a terra onde eu te mostrarei. E Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, certo? E Jacó tem 12 filhos ali, nós conhecemos a história. Se você não conhece, depois você pode, ali em Gênesis 12, 13, você vai ler essa história. E o 11º filho, que era o filho da mulher amada, ele era José. E José, ele vem e ele é injustiçado, os irmãos não gostam dele, porque ele era o filho preferido. E de repente ele sai, ele é vendido como escravo, ele vai para o Egito. E no Egito ele passa por algumas injustiças, até que ele é colocado por Deus num posto de primeiro-ministro. Alguém que administra 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Mas depois disso tem uma grande fome, nos 7 anos de escassez, uma grande fome, e aonde tinha comida? No Egito. E o povo, os irmãos e o pai dele, de José, estavam começando a ser atingidos pela fome, e eles vão buscar apoio, comida lá no Egito. E ali existe uma revelação, existe uma restauração familiar, só que isso gera uma consequência. O povo que vai para o Egito fica 400 anos, e ali José ele morre, os próximos governantes morrem, e o que acontece quando vai passando geração em geração? Eles acabam esquecendo daquilo que aconteceu, do agir de Deus. Com muita facilidade as pessoas esquecem como Deus agiu, como Deus nos livrou, como Deus nos abençoou. E depois de 400 anos de escravidão, chega um momento onde Deus levanta um homem chamado Moisés para poder liderar a libertação do povo. E Moisés, ele é levantado. Moisés tem um histórico, quando ele nasce, havia um decreto que todas as crianças do sexo masculino teriam que ser mortos. A mãe dele esconde ele um tempo, até 2 anos de idade, e coloca ele no rio Nilo, e ele é capturado ali pela filha do faraó, e ele cresce no palácio.
E Deus usa Moisés para libertar o povo, junto com o seu irmão Arão. Só que, até a libertação acontecer, tem um momento onde o coração do faraó é endurecido. E e a palavra vai relatar 10 pragas que Deus vai mandando. Então, transformou água em sangue, teve um enxame de insetos, teve não sei o que, até que a última praga foi matar todos os primogênitos da família e dos animais, menos dos israelitas. E ali o faraó deixa o povo ir. E agora o povo está livre para ir em direção à terra prometida. E aí nós temos esse texto. Eu queria que você abrisse esse texto que está lá em Êxodo 13, 17 a 22. Êxodo 13, 17 a 22. Certo? Esse texto, ele vai trazer parte final do caminho da restauração ali. Tá? Ele vai dizer o seguinte: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependem e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvens, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podia caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo da noite. Queridos, esse texto é muito especial. Porque primeiro ele traz uma realidade. Aquele povo estava escravo. Aquele povo estava vivendo uma escravidão e eles estavam acostumados já com a escravidão. Eles estavam acostumados. E é assim que acontece. Tem muitas coisas que você está acostumado, que às vezes é comum. Tem muitas pessoas que fazem, mas não é normal diante do Senhor. Não é normal você viver uma vida relativa, não é normal você estar escravo da pornografia, não é normal você viver no teu casamento um inferno, certo? Que a todo momento tem briga, tem luta, não sei o quê, não é normal isso. Não é normal você ter filhos rebeldes, a todo momento confrontando os pais, não é normal. Certo? Tem a coisa que pode ser até comum, a sociedade vem, faz e não sei o quê, hoje existe um relativismo muito grande. Mas nós precisamos saber aquilo que é normal diante do Senhor, para vivermos a liberdade que foi conquistado, que nós temos acesso através do sangue de Jesus. Muitas pessoas não acessam a liberdade, continuam escravos, abrindo mão do banquete que Deus tem preparado, porque ainda continuam escravo das migalhas que Satanás tem oferecido. Então nós precisamos olhar, e eu quero olhar para esse texto, eu quero trazer alguns ensinamentos aqui. O povo estava a caminho da terra prometida, certo? Seguindo a Moisés, e tinha ocorrido vários milagres ali. Porque quando nós pegamos as últimas pragas, Deus falava assim, olha, todo o povo aqui do Egito vai sofrer essa praga, menos os israelitas. A última praga, quando era para matar os primogênitos, fala para os israelitas colocarem sangue nos umbrais das portas, porque ali não entrar, onde tiver o sangue não vai entrar o espírito de morte. Mas o que acontece? O povo estava com mentalidade de escravo, e eles não tinham ainda tomado posse da liberdade que Deus estava dando a eles, estava direcionando eles a caminhar. Por isso que eu quero olhar qual que é o caminho da liberdade. Como é que nós podemos caminhar com liberdade? Eu preciso entender o preço que foi pago por essa liberdade. Lá em Romanos 6, 21 a 23, diz lá, que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora, se vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós devemos acessar a liberdade que é dada por Cristo Jesus. E para isso nós precisamos nos posicionar. Eu não aceito
ser dominado por Satanás, pelas influências malignas que esse mundo tem pregado, pelas distorções que esse mundo tem manifestado de forma aberta. Nesse final de ano, nós tivemos uma outra cidade, em um outro estado aqui no sul. Ficamos horrorizados com o número de pessoas. É tudo distorcido. Nós entramos em lojas assim, aonde estava tudo distorcido. Tinha uma mocinha de cabelo curto, musculosa. Eu sou fulano. Daí nós estávamos uma coisa, chamou a outra. Fulana. Aí vem a outra. Claramente um homem, com seio, com cabelo comprido. Pois não. Desculpa aí, performance. Mas assim, nós saímos dali horrorizados, porque não era uma loja, era várias. Satanás tenta distorcer tudo aquilo que Deus criou perfeito. Ele tenta trazer uma distorção daquilo que Deus sonhou, planejou família, planejou o homem e a mulher. Mas sabe, e essas pessoas acham que estão tendo liberdade. Eu tenho liberdade, meu corpo, minhas regras. Elas estão aprisionadas. Aprisionadas, e eu digo isso, não porque eu vejo as pessoas assim, porque eu já atendi em gabinete pessoas que hoje vivem numa escravidão. Nós já tivemos testemunhos aqui de pessoas que relataram escravidão, porque não tem como eu ser livre fora da minha verdadeira identidade. Não tem como eu ser livre fora daquilo que Deus planejou para mim. Deus deseja que nós vivamos santidade. Não tem como eu ser livre estando escravo do pecado, não tem como. Eu preciso tomar posse da minha verdadeira identidade. Eu preciso tomar posse da verdadeira liberdade dada por Cristo Jesus. E a liberdade que gera prosperidade, que gera vida abundante, que gera vida plena. Então, se você não tem vivido essa liberdade, eu quero desafiar nessa noite. Você vai assim, eu quero iniciar uma caminhada de liberdade, porque a liberdade não vem assim, tum. Eu, quando era escravo da pornografia, da masturbação, da mentira, da bebida, não foi assim, tum. Foi um processo. E eu fui caminhando, falei, hoje eu venci, amanhã eu venci, e foi indo, e Deus foi limpando, foi tirando a sujeira. Você só constrói uma casa nova, num terreno baldio, se tirar todo o entulho. E de repente você tem que iniciar um processo de limpeza, tirando as marcas e as sujeiras, mágoas, ressentimentos. Para quê? Por que eu vou ficar guardando esse lixo? Deixa eu viver a vida leve, deixa eu perdoar quem tem que perdoar, deixa eu abrir mão do meu orgulho, deixa eu viver a vida abundante que Deus prometeu para mim. Chega de caminhar escravo. Sabe, quando eu olho para esse texto que nós lemos aqui em Êxodo, e eu vejo que o caminho da liberdade, ele requer você seguir o caminho direcionado por Deus, mesmo não entendendo a decisão. Nós vemos ali no versículo 17, que quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus não direcionou o caminho mais curto. Imagina o povo saindo. Gente, é deserto. Deserto, caminhar no deserto deve ser uma maravilha. Deve ser gostoso demais. Aquela brisa quente, aquela areia. Sabe? Mas o que acontece? Está aqui, ó, mais perto aqui. Deus fala aqui, ó, vai por aqui, ó. Passa lá por trás, para ir lá. Uau! Certo? Se o povo não fosse obediente, eles iam pelo caminho mais curto. Você tem cortado o caminho na tua caminhada? Você tem cortado o caminho nos desafios que Deus tem colocado diante de você? Porque nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Quantas vezes você tentou cortar caminho e quebrou a cara? Eu lembro no dia eu saindo de Curitiba para minha lua de mel, né, indo para Gramado, sem dinheiro, só com o dinheiro da gravata, né, e dando cheque predatado, assim, qual posto que aceitava? 21 anos atrás, dava para dar um chequinho predatado, né, os voadores que chamavam. E aí, nós com mapa 4 rodas, não tinha, né, o GPS e tal. E aí, chegamos num lugar lá no Rio Grande do Sul, e aí eu falei assim, olha, se nós cortarmos aqui, nós vamos economizar não sei quantos quilômetros. Vamos cortar aqui. Misericórdia. Anoitecendo, começou a chover, estrada de chão.
E chegamos num lugar assim, tinha um caminhão de lá para cá. Eu falei assim, acabei de casar e já vou nem aproveitar. Cortar caminho. Às vezes eu quero cortar caminho. Eu não quero pagar o preço. Tem muitos pais cortando o caminho. Eu quero só dar a estrutura financeira para os meus filhos, eu não invisto na vida deles. Eu não sou presente na vida deles. Eu não dou amor, não dou carinho. Eu quero cortar caminho. Eu quero poder dar um cartão de crédito lá para minha esposa. É importante ela ter dinheiro, mas eu não quero gastar tempo de qualidade para fazer ela crescer e desenvolver todo o potencial dela. Eu quero cortar caminho. Qual caminho você tem cortado? Enfrentar os desafios é confiar em Deus e ir debaixo da direção dEle. Muitas vezes isso pode evitar muitas armadilhas, quando eu não corto caminho. E às vezes uma forma de não cortar caminho, sabe qual é? É perguntar, por quê? Será que esse é o caminho? Quando eu faço algumas perguntas, isso me ajuda e me protege no caminho da libertação. Me ofereceram droga. Se eu usar essa droga, o que isso vai gerar? Apareceu a oportunidade de adulterar. Mas se eu adulterar, puxa, eu vou perder a minha família, eu vou perder meu ministério, eu vou perder. Quando eu começo a fazer algumas perguntas, eu começo a deixar a lógica me ajudar a decidir a não ser prisioneiro. O que acontece é que muitas pessoas fazem bobagem porque não fazem perguntas. Será que esse é o caminho? Se eu cair na pornografia, o que será que vai ser instalado na minha mente? Quando nós conseguimos enxergar com os olhos de Deus, nós podemos evitar muitas atitudes que podem gerar destruição. Como nós precisamos andar no caminho. João 14, 4, 6 diz lá, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se você não sabe para onde ir, siga o caminho, que certamente você vai para o lugar certo. Não corte caminho, siga o caminho. Como eu vi pessoas cortando o caminho. Confiava em Jesus, e aí veio uma oportunidade, veio uma provação, a incredulidade bateu no coração, daí agora eu vou lá para o espiritismo, e agora eu vou lá para coisas assim que não vêm de Deus. Jesus é o caminho. Andar direcionado por Ele é ter intimidade com Ele, intimidade com o Espírito Santo. Não corte caminho, porque você pode perder a sua liberdade, se esse caminho que foi cortado te levar para o abismo. Mas eu olho ainda para essa experiência do povo de Israel, e tem um outro destaque que eu coloco aqui, não seja paralisado pelo tempo de espera. Nós vemos ali no versículo 19, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, leve então meus ossos daqui. José tinha convicção que Deus iria auxiliar, e ele reuniu o povo de Israel, falando assim, olha, quando Deus vier, eu quero que você leve meus ossos daqui, eu não quero nem que meus ossos fiquem aqui no Egito. O Egito gerou escravidão, e eu quero que saia daqui, meus ossos sejam tirados, eles já não estavam mais ali, certo? O que acontece? Quando o povo ficou escravo, por quê? Porque os faraós, os líderes governamentais, esqueceram de José, de tudo que havia acontecido. Mas como é que o povo de Israel não esqueceu da promessa? Que José tinha declarado de que Deus viria auxiliar. Só que imagine esperar 400 anos, será que vai ser na minha geração? Será que vai ser na minha geração? Nós estamos esperando a volta de Jesus. Será que vai ser na minha geração? Com a guerra de Israel ali, todo mundo falou assim, vai ser agora! Não, mas não vai ser agora, porque a palavra fala que ninguém vai saber o dia e a hora, então, pode até ser, quem sabe, não sei.
Eu só sei que quando ele vier, eu estou aqui pronto para ele me levar e está tudo certo. Mas sabe, o tempo de espera, muitas vezes é necessário. Muitas vezes você não está preparado para receber a bênção de Deus, e Deus vai gerar uma espera no teu coração, para que você se prepare, para que você confie, para que você esteja preparado para assumir as bênçãos que Deus tem preparado e vai colocar diante de você. Foram 400 anos, e parece que esse povo que saiu dali, esse povo que saiu com idade militar ali, não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. Certo? Eles esqueceram muito do que Deus tinha feito, os vários milagres. Parece que eles não estavam preparados, mas existia um processo de espera acontecendo. Não bastou eles saírem do Egito, e agora eles tiveram que esperar mais 40 anos ainda andando no deserto. E é o tempo de espera. Você é daquele que desiste de caminhar quando está esperando, perde a fé, desfalece, tira os olhos da promessa. Eu quero te dizer que a sua fé deve vir antes do que a sua condição. Que às vezes eu espero ter uma condição, eu espero enxergar algo para poder ter fé. Não. A minha fé, um dos requisitos da fé, é você não ter a condição de acessar aquilo que a fé está te levando a viver. Liberdade. Viver uma vida plena. Uma vida que vale a pena ser vivida. Sabe, não é sobreviver, não. Não é trabalhar, pagar conta, não. Viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida que transborda. É você caminhar pela fé e não pelas vistas, não pela tua condição, mas para aquilo que Deus colocou no teu coração como convicção. Só que às vezes tem um tempo de espera. E o processo de espera, se eu não tenho sabedoria, ele vai gerar cicatrizes, ele vai gerar marcas. Mas quando eu me conecto com intimidade com Deus, eu confio nele, ele vai agir. Aquele povo no tempo de espera ficou muito marcado. Ficaram pressionados, porque a pressão é algo que é difícil no momento. Mas toda pressão gera crescimento. Todo momento, pessoas que não passam por momentos de provações, ele não cresce. Porque a zona de conforto é um lugar onde eu paraliso meu processo de aperfeiçoamento do meu caráter, da minha vida, do transbordo de Deus. Então, saiba esperar, entendendo que lá em Romanos 8:26 diz que Deus age em todas as coisas, todas, coisas boas e coisas ruins, mas Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando eu entendo isso, Deus nunca é surpreendido com nada. Ou Deus vai me abençoar com algo positivo, ou Deus vai me deixar passar por provações para que eu cresça, aprenda, confie nele e viva o extraordinário do Senhor. Não tem nada que aconteça na minha vida que não seja permissão de Deus, ou que seja uma ação intencional de Deus. Quando eu entendo isso, eu vou esperar porque a vontade dele não é a minha. E eu espero confiando que tudo depende dele. E eu vou agir como se tudo dependesse de mim. Porque eu caminho debaixo. Você deve caminhar, nós devemos caminhar debaixo da direção e confiança num Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Deus já está no seu futuro. E Ele sabe que você precisa esperar agora, para que lá no futuro você não caia, não se torne escravo novamente. Então, a liberdade, no caminho da liberdade vai ter momento de espera. E para fechar, desfrute do cuidado de Deus em cada fase do processo de libertação. Desfrute do cuidado de Deus. Nós vamos ler ali no versículo 20, o que aconteceu ali? Eles estão indo no deserto, e durante o dia, Deus colocava uma nuvem para guiá-los. Durante a noite, Ele colocava uma coluna de fogo. Uau! Sabe, tem fases que parece que Deus nos abandonou. Tem fases que você está na luta ali da enfermidade, no teu casamento, e de repente você até questionou, será que Deus me abandonou? Não, Deus nunca nos abandona. O amor dele por nós, ele é tremendo, condicional, abundante. Deus não faz acepção de pessoas.
Você é único, exclusivo, exclusiva. Você é filha amada de Deus, você é filho amado de Deus. E no meu relacionamento com Ele, por isso que Ele enviou o Espírito Santo, o Deus está aqui dentro. O Espírito Santo, o meu corpo pecaminoso, é a habitação de um Deus Santo aqui dentro de mim. Então eu posso me relacionar com Ele com intimidade. Ele conhece as minhas dores. Mas o que acontece é que muitas pessoas às vezes caminham com o Espírito Santo aqui dentro, mas não acessa, não se relaciona com Ele, e não entende que esse agir de Deus, esse cuidado de Deus, é um desejo de Deus. Que pai que não gosta de cuidar dos seus filhos, de proteger os seus filhos? Se acontece alguma coisa, você não vai lá, você é capaz de dar um rim, dar um olho, entregar tudo pelos seus filhos, porque os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Salmo 127 fala sobre isso. Mas aí, às vezes eu tenho acesso ao Pai, e eu não acesso Ele, porque eu acho que vou estar incomodando, ou de repente eu nem confio nele tanto assim. Então desfrute do cuidado de Deus. Tem fases que às vezes nós precisamos clamar mais, e fases que nós vamos clamar menos. Mas independente disso, quando diz ali no 22, a coluna de nuvens não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo na noite. Deus estava com o povo, Ele mudava a forma, era a nuvem do dia e o fogo à noite, mas tudo com o mesmo propósito, do cuidado com o Filho, com o povo dele. Então, Deus não nos abandona, Ele não nos abandona. Deus está sustentando em cada situação, em cada desafio. Então, como é que você tem caminhado em liberdade? Eu quero desafiar nessa noite, você acessar a liberdade em Cristo Jesus, a liberdade plena. Não deixe de seguir o caminho direcionado por Deus. Mesmo que você não entenda a decisão, caminhe obedecendo o chamado de libertação. Não seja paralisado pelo tempo de espera. De repente você vai entregar seu coração a Jesus. Você vai renovar teu compromisso com o Senhor e você vai continuar esperando. Porque Deus sabe qual é o kairos dele para a sua vida, que é diferente do nosso cronos. Quando nós olhamos as horas como um cronômetro, nem sempre o kairos de Deus está de acordo com o nosso cronos. E por último, desfrute desse cuidado em cada fase, nesse processo de libertação. Eu quero desafiar você a responder a seguinte pergunta: você vive liberdade? Você está livre? Você está vivendo a vida abundante de liberdade em Cristo Jesus? Você pode fechar seus olhos? Eu quero poder desafiar você a acessar essa liberdade. A liberdade é um acesso. A liberdade não se compra. A liberdade já foi pago. O preço na cruz já pagou o preço pela liberdade. Nada do que você faça pode dar acesso à liberdade, a não ser algo muito específico que Deus nos orientou, que é o arrependimento, a confissão, a fé. Então eu quero desafiar você. Você quer acessar essa liberdade? Se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você não entende como é viver essa liberdade, eu quero desafiar você a fazer uma oração aí, onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. Eu quero parar de caminhar com a vida do meu jeito. Eu quero caminhar de acordo com a orientação e a direção do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa. Você fez essa oração, você está entregando a sua vida ao Senhor, você está decidindo viver uma liberdade nova com o Senhor. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você está aqui, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aqui à direita, graças a Deus. Quem mais? Tem mais aqui. Lá atrás já vi, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Hoje está tomando uma decisão. Não resista de dar um passo de fé, de entregar o seu coração ao Senhor nessa noite.
Aqui na minha esquerda eu já vi, lá atrás eu já vi. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui na minha frente, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Quem mais? Aqui, Deus está te desafiando. Levante a sua mão. Aleluia. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar um cântico. Eu queria que você que levantou sua mão chegasse aqui à frente. Eu quero te dar um abraço. Porque esse é o novo tempo. Nós já estamos finalizando o nosso culto. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero te dar um abraço. E nós vamos tomar posse dessa liberdade. Pode chegar, glória a Deus. Pode chegar. Já está chegando aqui, ali também, aqui à minha direita. Pode chegar aqui. Já vou descer aqui, dar um abraço a todos vocês. Pode chegar, chega aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Tem mais pessoas que levantaram a mão. Chega aqui à frente. Não se vergonhe não. Aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa entrega é uma entrega de acesso a uma vida abundante. Uma vida que não é mais escrava do mundo e de Satanás, mas é uma vida que transborda amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito nós acessamos a partir do momento que o Espírito Santo entra em nós. E o Espírito Santo entra em nós a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. Efésios 1:13 fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Eu tomei essa decisão há 25 anos atrás que mudou a minha história. Eu estava indo para um caminho de destruição. E Deus convergiu para uma vida de bênção. E eu quero desafiar vocês a confiarem, a não olharem para trás, mas conhecer cada vez mais a Jesus nessa caminhada. Então nós vamos cantar um cântico. Eu queria que, já vou descer para dar um abraço em vocês. E antes de nós cantarmos, eu já vou, os intercessores podem chegar aqui, eu já vou dar um abraço neles aqui. Eu quero desafiar você que hoje precisa se libertar de algo. Eu não sei o que é, mas Deus está incomodando meu coração. De repente existe a falta de perdão, de repente existe o pecado, de repente existe... Você vai sair do seu lugar, vai se colocar de joelhos aqui. E eu quero terminar esse culto orando. Eu quero orar por esses irmãos, por essas irmãs. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos, pode chegar aqui e se coloque de joelhos aqui. Deus está dando uma oportunidade de viver um tempo novo, de viver um momento novo, uma nova história. Deus está fazendo algo novo na sua vida e na sua caminhada. Enquanto nós cantamos, vamos cantar um estrofe. Pode chegar aqui à frente. Momento de libertação, de restauração. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rei-te estou. Eu sou teu e tu és meu.
Feche os teus olhos um pouquinho. Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite. A gente pode sentir a presença do Teu Espírito em nosso meio, movendo, convencendo do pecado, Deus, promovendo libertação. Não há um pecado, Pai, que tenha sido cometido, que o sangue de Jesus, vertido na cruz por nós, não tenha sido suficiente para rasgar a cédula que era contra nós, que nos acusava, que machucava o nosso coração. Hoje nós podemos experimentar mais uma vez da Tua libertação, Senhor, da Tua cura e da Tua restauração. Muito obrigado pela palavra poderosa que o Senhor semeou no nosso coração. A Tua palavra diz que ela não retorna ao Senhor sem antes produzir o fruto pelo qual ela foi designada pelo Senhor. E nós te louvamos por isso. E pedimos ao Senhor que essa palavra continue produzindo frutos de arrependimento, de novas oportunidades, de novas chances, para que a Tua igreja transborde. Sim, Deus, esse é o ano de transbordar, e nós queremos isso nas nossas vidas. Transbordar a graça, transbordar o amor, transbordar a fidelidade, Senhor, transbordar a injustiça. Nós te louvamos, Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe cada vida aqui nessa noite. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.